Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 14 e hoje nós vamos falar um pouco sobre por que eu me tornei libertário. Antes de começar, você já sabe, se você estiver ouvindo esse episódio no YouTube, não deixe de se inscrever caso você não seja inscrito, comentar, curtir, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. E se você está ouvindo esse episódio em alguma outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como por exemplo o Spotify, não deixe também de divulgar esse trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Para começar a falar sobre por que e como eu me tornei um libertário, eu vou precisar falar um pouco sobre a minha relação com a fé cristã e com uma área de conhecimento chamada apologética. Pois bem, eu nasci em uma família cristã e desde pequeno sempre fui à igreja e sempre me entendi como um cristão. Mas é claro que quando uma pessoa nasce em uma família cristã, ela não entende muito bem nos seus primeiros anos de vida o que ela está fazendo ou no que ela crê. Isso é algo que só vem com a maturidade. Por isso eu costumo dizer que quando as pessoas nascem em um ambiente cristão, elas também passam por um momento da sua vida de conversão. E essa conversão é justamente o momento em que a pessoa começa a entender no que ela crê, qual é a profundidade das suas crenças, por que ela faz o que ela faz, e também é o momento em que a pessoa começa a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Antes desse momento, a criança ela faz apenas aquilo que os pais mandam fazer, é algo mais relacionado a hábito. Mas na medida em que o indivíduo vai entendendo melhor as coisas e ganhando uma maior consciência da sua fé, ele começa a ter uma relação real com Deus. Pois bem, esse momento de conversão na minha vida foi ali em torno de 11 ou 12 anos de idade. Eu devia estar na 5ª série do ensino fundamental, hoje em dia chamado de 6º ano. Foi ali que eu comecei a sentir necessidade de orar a Deus por mim mesmo, e eu fazia isso no caminho para a escola, tanto na ida quanto na volta. Foi ali que eu comecei também a sentir vontade de ler a Bíblia. E curiosamente, também foi naquele momento em que eu comecei a me interessar pela leitura no geral, inicialmente por livros de aventura e mistério. Um dos personagens que eu descobri nessa época, inclusive, e que seria muito importante para mim nos próximos anos, foi o Sherlock Holmes. Eu realmente me apaixonei por esse personagem e os seus métodos de observação e dedução lógica, e dali para frente eu leria todas as histórias desse personagem, que foi criado pelo britânico Sir Arthur Conan Doyle. Alguns anos depois, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, estudando para o vestibular, eu comecei a me preocupar um pouco com o fato de que em breve eu estaria na faculdade. E durante toda a minha breve vida eu já tinha visto e ouvido falar de cristãos que haviam entrado na faculdade e um pouco depois se desviaram da igreja, do evangelho, até deixaram de acreditar em Deus. Aparentemente, essas pessoas estavam entrando na faculdade despreparadas e, quando eram questionadas em sua fé, não tinham como responder. Assim, eu comecei a sentir necessidade de estudar mais sobre argumentos para defender a minha fé. Além disso, eu vinha de 2 anos de muito estudo bíblico. No 2º ano do ensino médio, por exemplo, eu havia me proposto a ler a Bíblia toda em 1 ano ou um pouco mais, e eu efetivamente consegui fazer isso. E até hoje eu tenho os resumos que eu fiz à mão de tudo o que eu li durante aquele período. Já no 3º ano do ensino médio, eu tive estudos bíblicos com um professor de religião formado em teologia na área do Apocalipse. Ou seja, eu vinha com um estímulo muito forte de estudar a fé. Pois bem, em dado momento do meu 3º ano do ensino médio, enquanto eu estudava para matemática em casa, eu fiz uma pesquisa na internet e acabei encontrando um site ateu. Era um fórum de debates entre ateus. Naquele período, o neoateísmo estava em alta, principalmente na internet. Por neoateísmo, eu me refiro a uma espécie de ateísmo militante que tem o seu boom mais ou menos ali entre 2005 e 2015, quando alguns figurões ateus como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris e Christopher Hitchens começam a publicar uma série de livros atacando fortemente as religiões, em especial o cristianismo, e defendendo vorazmente o ateísmo.
Eu entrei nesse site, fiquei 1 ou 2 dias lá debatendo com os ateus, mas como eu não tinha muitos argumentos à época, eu acabei saindo do site. Mas ali ficou ainda mais claro para mim que eu realmente precisava estudar sobre argumentos para minha fé. A minha situação intelectual começa a mudar pouco tempo depois. Eu possuía um blog e seguia alguns outros blogs. Dando uma olhada no meu feed de notícias dos blogs que eu seguia, eu acabei topando com o Descontradizendo Contradições. Era um blog de um pastor que em algum momento anterior, eu não me lembro qual e nem em qual contexto, eu havia passado a seguir. E agora, dando uma olhada com calma no blog, eu percebi que o seu trabalho principal era refutar um site de ateus chamado Bíblia do Cético. O site citava uma série de supostas contradições na Bíblia e mais todas as coisas que pareciam estranhas ou ruins no livro sagrado. Foi esse blog que me apresentou a uma área de estudos chamada apologética. A apologética é uma área ou um campo do saber dentro da teologia que se concentra no estudo das razões para a fé. Tanto a fé no sentido mais geral, a fé teísta, quanto a fé no sentido mais específico, a fé cristã. Nesse blog eu tive acesso não apenas a ótimas respostas às críticas e oposições dos ateus, quanto também a indicações de livros, de autores e também de debates entre grandes intelectuais cristãos contra ateus. Foi ali que eu descobri, por exemplo, nomes como William Lane Craig, Norman Geisler, Lee Strobel, C.S. Lewis, Alvin Plantinga, Richard Swinburne, Darrell Bock, F.F. Bruce, N.T. Wright, entre muitos outros. Ora, nesse mesmo período de boom do neoateísmo, também houve um boom de blogs e sites que refutavam os neoateus. Eram blogs e sites apologéticos. Assim, além do Descontradizendo Contradições, eu passei a seguir muitos outros blogs de apologética. O resultado foi que quando eu entrei na faculdade, no ano seguinte, eu já estava bastante preparado intelectualmente para qualquer tipo de crítica que pudesse vir de professores ou de alunos em relação à minha fé teísta ou à minha fé cristã. Mas o conhecimento da apologética me gerou alguns outros efeitos. Um deles foi começar a entender e me interessar por política. Inicialmente não essa política partidária, cotidiana, que a gente vê nos jornais, mas sim a política enquanto conflito entre cosmovisões diferentes. E eu explico agora como que uma coisa levou à outra. Nos blogs neoateus que eu seguia, os seus respectivos articulistas começaram a perceber que a maioria dos neoateus, pelo menos naquela época, possuía uma visão política. E essa visão política se baseava em pelo menos 2 tópicos. O primeiro era uma crença muito forte na capacidade do ser humano de ser cada vez melhor moralmente e de transformar a sociedade a ponto dela se tornar quase perfeita. O segundo tópico era uma crença também muito forte de que essa transformação da sociedade poderia ser feita através do Estado. Uma das coisas que impedia essa transformação para esses neoateus era justamente a religião. Para eles, a religião seria uma pedra no sapato da humanidade, porque ela seria responsável pelas guerras, ou pelo menos a maioria das guerras, os preconceitos, o obscurantismo e mais uma série de outros problemas. Ao perceberem essa fé política dos neoateus, os blogueiros apologistas começaram então a criticá-los por isso. Os neoateus, que tanto se arrogavam como racionais, científicos e sem nenhum tipo de crença ou dogma, no fim das contas acreditavam cegamente no ser humano, na bondade do ser humano, na perfectibilidade do ser humano e na ideia bizarra de que um Estado com muito poder e as pessoas certas poderia transformar a sociedade em um paraíso ou algo muito próximo a isso. Em outras palavras, os neoateus se mostravam como grandes religiosos políticos. Rapidamente, nesses mesmos blogs, eu acabei descobrindo que essa religião política que os neoateus defendiam era, na verdade, a esquerda política.
E dentro dessa esquerda, você tinha aqueles que eram mais extremos, que defendiam o socialismo ou o comunismo. Foi ali também que comecei a aprender como que um Estado repleto de poder e de funções e de impostos pode se tornar opressivo, corrupto e totalitário. No fim das contas, a maioria das coisas que os neoateus acusavam a religião de ser culpada, na verdade, era culpa de estados grandes, poderosos, que podiam intervir até mesmo em assuntos religiosos. E o que os neoateus estavam propondo no lugar eram estados igualmente grandes, poderosos, mas ateus. Não obstante, tanto a lógica quanto a própria história testemunhavam contra os neoateus. Pela lógica, era óbvio que colocar muito poder nas mãos dos homens, que não são perfeitos nem inclinados à perfeição, iria resultar num crescimento de opressão, de corrupção e de totalitarismo. E do ponto de vista histórico, basta olhar para trás e ver que todos os regimes com grande concentração de poder nas mãos do Estado resultaram em corrupção, totalitarismo, opressão, perseguição e genocídio. Mesmo de um ponto de vista mais evolutivo, não fazia sentido essa crença dos neoateus no ser humano. O ser humano, do ponto de vista da evolução darwiniana, nada mais é do que um animal. Assim como os outros animais, o ser humano também possui instintos, e esses instintos podem levá-lo a fazer coisas que não são muito morais. O fato de que o ser humano possui razão, na verdade, não o torna melhor, o torna mais perigoso. Isso porque, de posse da razão, o ser humano pode fazer algo que os animais, no geral, não o podem fazer: maquinar o mal. E mais, maquinar o mal contra a própria espécie. Já de um ponto de vista bíblico, essa crença no ser humano também não faz o menor sentido. A Bíblia está repleta de passagens afirmando que o homem não é confiável. Em Jeremias 17,5, por exemplo, podemos ler: "Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor." Já no verso 9, podemos ler: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo?" Já no Salmo 146, podemos ler nos versos 3 e 4: "Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos." E além dessas passagens, há uma série de outros textos que colocam o ser humano como um ser pecador, imperfeito, inclinado à imperfeição. A crença, então, de que poderíamos colocar muito poder nas mãos de alguns homens e isso nos levaria a uma sociedade paradisíaca, não só era tola, mas muito perigosa. E o resultado dela, historicamente, foi uma série de genocídios, perseguições e corrupção. Comecei, então, a partir daí, a estudar política e economia também. Passei a ser um opositor da esquerda e, na medida em que eu estudando na faculdade e descobrindo que a maioria esmagadora dos professores e dos alunos era de esquerda, fui solidificando a minha percepção de que essas crenças no homem e no Estado precisavam ser combatidas. Isso me levou a me definir como de direita e, mais precisamente, como um minarquista, isto é, eu defendia um Estado mínimo. Para mim, o Estado ideal era aquele que possuía apenas 3 funções: a de manter uma defesa nacional contra inimigos estrangeiros, a de manter uma polícia interna contra criminosos comuns e a de manter um sistema de justiça. Em relação à economia, eu me tornei absolutamente liberal. Para mim, o livre mercado não só era o sistema mais eficiente, como também o menos perigoso, já que um Estado interventor na economia também será mais poderoso e, portanto, mais passível de cair em corrupções sistêmicas e de avançar para um totalitarismo ou um autoritarismo. Nesse período de estudo político e econômico, eu conheci autores que eu nunca tinha ouvido falar antes, como, por exemplo, Edmund Burke, Friedrich Bastiat, Karl Mengel, Eugen von Bombauer, Eric Voegelin, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Thomas Sowell, entre outros. Esses novos conhecimentos na área de política e economia me fizeram passar a escrever sobre isso. Se antes eu já escrevia sobre teologia e apologética,
Agora eu passei a escrever também sobre capitalismo, socialismo, esquerda, direita, conservadorismo, liberalismo econômico, livre mercado e por aí vai. O interesse pela política no sentido de conflito entre cosmovisões acabou me levando a acompanhar a política cotidiana, a política partidária. Então, durante 4 ou talvez 5 anos, eu fui muito ativo em acompanhar todos os meandros da política, tudo o que estava acontecendo em termos partidários e cotidianos. Esse foi um período muito produtivo, mas também muito cansativo. Afinal de contas, lidar com a política cotidiana é algo pesado, ainda mais nas redes sociais. Além disso, uma vez que o meu interesse primário sempre foi teologia, apologética e a política num sentido de conflito de cosmovisões, então era uma questão de tempo que em algum momento a política partidária cotidiana começasse a me saturar. Isso começou a acontecer no ano de 2018, antes mesmo de Bolsonaro disputar as eleições para a presidência, e esse processo de saturação e cansaço da política cotidiana só fez aumentar após Bolsonaro se tornar presidente. Uma vez que Bolsonaro sempre foi e continuou sendo, enquanto presidente, uma figura muito polêmica, isso acabou fazendo com que em torno dele se fomentasse uma politização cada vez maior da vida e dos diálogos, uma série de discussões acaloradas, brigas e xingamentos entre as pessoas, inclusive pessoas conhecidas entre si, um cenário de forte paixão política, tanto por parte daqueles que amavam Bolsonaro, quanto por parte daqueles que odiavam Bolsonaro, e uma gigantesca guerra de narrativas. Inclusive, sobre esse último ponto, eu comecei a ficar muito cansado porque a cada dia existia uma dezena de narrativas diferentes de ambos os lados sobre cada passo que o governo dava. E para se chegar a uma conclusão sobre quem estava correto, ou pelo menos quem estava mais próximo da verdade, era necessário gastar muito tempo analisando as narrativas de ambos os lados. Outra questão que se tornou muito cansativa foi a politização daquela grande doença que se abateu sobre o mundo inteiro a partir do final do ano de 2019, passando pelos anos de 2020, 2021 e 2022. Eu não vou citar o nome da doença aqui justamente por ela ter sido muito politizada. Mas, em resumo, essa grande politização acabou gerando alguns efeitos extremamente desagradáveis, como, por exemplo, a associação de determinadas opiniões ou posições a algum lado político. Isso fez com que um debate que deveria ser científico passasse a ser um debate sobre qual lado político tem razão. Além disso, essa politização criou uma pressão para que determinadas opiniões e posições só pudessem ser defendidas juntamente com um conjunto de outras opiniões e posições. Em outras palavras, as questões já não podiam ser analisadas pelo seu mérito, mas apenas compradas juntamente com outras opiniões e posições dentro de caixinhas ideológicas. Assim, por exemplo, pessoas que eram contrárias à proibição ou à imposição de determinados medicamentos, ou ainda à proibição de que determinados indivíduos pudessem sair para trabalhar, foram identificadas com um determinado lado político. Para além de todos esses problemas, outro ponto começou a me exaurir. Comecei a observar que toda a paixão política, tanto de um lado quanto de outro, começou a afetar os relacionamentos das pessoas na igreja e começou a afetar a própria mensagem da igreja. A fé de muitas pessoas se politizou e agora até mesmo aqueles que antes eram contra a crença no homem e no Estado passaram a depositar uma grande fé ou, no mínimo, uma grande esperança em homens, em políticos, os políticos do seu espectro. Nas fileiras cristãs, a idolatria política, ou pelo menos algo muito próximo disso, começou a se tornar o padrão de muitos irmãos. E assim, a política cotidiana, a política partidária, se tornou o principal assunto e a principal esperança. Diante de toda essa loucura, eu acabei por me afastar do assunto política e economia por alguns meses, e eu já nem mesmo acompanhava as notícias. Eu realmente me encontrava absolutamente saturado.
Além disso, a minha antipatia por políticos estava cada vez maior. Não só por políticos de esquerda, mas por toda a classe política. Pois bem, após alguns meses propositalmente alienado de toda essa discussão política, em especial a política cotidiana, partidária, eu me senti impelido a procurar uma fonte de informação que não estivesse imbuída nessas paixões políticas, mas que observasse todas essas brigas políticas e politizações de fora, como quem discorda de tudo isso. Ora, nessa época eu já conhecia o libertarianismo, inclusive eu já havia discutido com alguns amigos libertários no passado. E apesar de eu discordar da ideia de que o Estado é ilegítimo e não deveria existir, eu concordava com muitos dos pontos dos libertários. Assim sendo, passei a acompanhar um canal libertário, no caso o Ideias Radicais, do Rafael Lima, para ter uma amostra de como os libertários, ou pelo menos um libertário específico, entendia todas aquelas questões. Na medida em que fui consumindo esses conteúdos e também os conteúdos de outros canais libertários, me deparei com os argumentos éticos a favor do libertarianismo. E aquilo realmente me impactou. Embora em anos anteriores eu já tivesse discutido com alguns libertários e um desses libertários já tivesse apresentado para mim esses argumentos éticos, aparentemente eu não estava maduro o suficiente para avaliar esses argumentos com profundidade. Mas agora, olhando com calma, eu percebia que esses argumentos eram realmente muito fortes. A partir de então, eu passei a estudar esses argumentos e ler os principais livros libertários. E o grande ponto para mim, o ponto que começou a abalar as minhas estruturas, era o fato de que a base do libertarianismo era uma base ética. Em outras palavras, o fundamento para ser contra a existência do Estado não era simplesmente o fato de que o Estado é ineficaz e o livre mercado seria mais eficiente. O fundamento era que o Estado é objetivamente antiético, imoral, criminoso. O Estado é um erro. Ora, e se a questão era uma questão de ética, de moral, então eu não poderia ser contra o libertarianismo. Eu não poderia ser a favor do Estado. Trata-se de uma questão de princípios, de uma questão de certo e errado. E como cristão, inclusive, isso é muito importante para mim. Pois bem, uma vez que eu me convenci de que o Estado realmente era antiético, imoral, criminoso, então eu passei a estudar como que uma sociedade poderia funcionar sem Estado. Além disso, claro, uma vez que eu sou cristão, eu comecei a estudar de uma maneira mais ampla e profunda se a fé cristã seria compatível com o libertarianismo. Este segundo ponto, devo dizer, não foi muito difícil. Por conta da minha formação intelectual apologética, digamos assim, eu sempre tive muito claro na minha mente que aquilo que é lógico é compatível com a Bíblia e aquilo que é bíblico é compatível com a lógica. Quando encontramos alguma incompatibilidade entre aquilo que é lógico e aquilo que é bíblico, das duas uma. Ou aquilo que a gente está achando que é lógico, na verdade não é, ou aquilo que a gente está achando que é bíblico, na verdade não é. Mas aquilo que é realmente bíblico e realmente lógico, certamente é compatível. Portanto, se o libertarianismo realmente era lógico, e aparentemente era, eu não conseguia refutá-lo, certamente quando eu fosse estudar a Bíblia com calma, eu perceberia que há uma compatibilidade entre a Bíblia e o libertarianismo. Curiosamente, alguns anos antes, quando eu nem sonhava em ser um libertário, eu já havia feito uma análise daquele texto em que Jesus diz: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", e concluído que o texto nada diz sobre se nós devemos ou não devemos pagar impostos. A discussão ali, na verdade, era se nós podemos ou não podemos pagar impostos. E assim, muitos anos antes de eu ser libertário, eu já havia concluído que, pelo menos naquele texto em específico, não havia uma condenação por parte da Bíblia ao libertarianismo. Cabe lembrar aqui que esse será um dos textos que eu vou analisar em um dos nossos episódios mais para frente. Mas enfim, ao fazer um estudo de toda a Bíblia e utilizando as regras básicas e lógicas de interpretação, eu cheguei facilmente à conclusão de que a Bíblia, na verdade, é radicalmente contra o conceito de Estado, de Gênesis a Apocalipse.
A maior dificuldade ficou no primeiro ponto: como que uma sociedade poderia funcionar sem Estado? Mas essa dificuldade foi vencida na medida em que eu fui percebendo as distorções que o Estado promove na realidade e que fazem com que a gente tenha dificuldade de imaginar como que as coisas poderiam funcionar sem um governo estatal. Quando desfazemos essas distorções, e a gente já conversou sobre isso em episódios anteriores, conseguimos entender que não só é possível haver uma sociedade sem Estado, como ela funcionaria de uma maneira muito mais eficaz. Aliás, vale lembrar que quando nós observamos a história, percebemos que diversas sociedades funcionaram e funcionaram muito bem e às vezes por muito tempo sem um Estado. Inclusive, esse também será tema de um episódio futuro, assim como eu fiz um episódio sobre o Israel pré-monárquico, o Israel que não possuía um Estado. Em suma, eu posso dizer que me tornei libertário porque percebi que o Estado é antiético, imoral e criminoso, não podendo ser defendido, que ele também é antibíblico, que uma sociedade sem Estado poderia sim funcionar e que diversas sociedades sem Estado funcionaram ao longo da história. Para além disso, uma vez que me tornei libertário, algumas coisas ficaram muito claras para mim. Eu percebi, por exemplo, que, em certo sentido, o cristianismo é libertário, no sentido de que nós, cristãos, não devemos viver dependendo do Estado ou acreditando no Estado ou mesmo apoiando o Estado. As armas do Estado são violência e coerção contra pessoas pacíficas. Essas não são as armas do cristão. O cristão é aquele que deve valorizar as associações voluntárias, a assistência social feita por livre e espontânea vontade, e a conversão das pessoas com base no convencimento e não na imposição. Outro ponto que ficou claro para mim foi que a melhor maneira de lutar contra idolatria política, paixões políticas, politização de todas as coisas e uso do Estado para perseguir pessoas é sendo contra o Estado. Finalmente ficou bem claro para mim que não tem nenhum cabimento um cristão defender o Estado, uma vez que foi o Estado, ao longo de toda a história, que perseguiu os cristãos, que muitas vezes maculou e distorceu o cristianismo e que, um pouco antes de Jesus voltar, como prediz o livro de Apocalipse, perseguirá os cristãos. O Estado é apenas uma forma de colocar alguns homens dominando sobre outros, o que contraria Gênesis 1 e 2, que diz que todos os homens são iguais porque são criados à imagem e semelhança de Deus. O Estado é uma forma de colocar esses poucos homens não apenas sobre outros homens, mas também acima de Deus. Afinal, eles passam a ter poder para criar regras que ferem a lei natural, aquela lei que é eterna, e impor essas regras arbitrárias sobre todas as pessoas. Um governo estatal, no fim das contas, é uma distorção completa do que seria um governo legítimo. Isto é, um governo contratual, adequado às leis naturais e adequado às prerrogativas que Deus deu aos seres humanos. Desde então, eu tenho acreditado que é importante espalhar para as pessoas essa mensagem de que o Estado não é justificável do ponto de vista ético, moral e bíblico. Um dos meus objetivos ao espalhar essa mensagem é fazer com que as pessoas aprendam a ser mais independentes do Estado, a confiarem menos em políticos, a terem maior capacidade para resolver as coisas por si mesmos e com as pessoas à volta, a valorizarem mais os pequenos núcleos e as associações voluntárias, a entenderem o que é a verdadeira caridade ou a verdadeira assistência social, a praticarem mais e de maneira direta a ajuda ao próximo, a fortalecerem os seus sensos de responsabilidade individual e de comunidade, a de não caírem nas mentiras do Estado e nas mentiras dos movimentos coletivistas, e a de ensinarem todas essas coisas às demais pessoas. Muito bem, esse foi o episódio de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado esse episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.